Eu quero começar hoje falando então um pouco sobre o que nós temos visto sobre sonhos. O que é o objetivo? Qual é o objetivo desse tema? É desmistificar aquilo que para muitos realmente é um tabu, né? Crendo que só algumas pessoas podem ter entendimento, que isso é um dom para alguns, né? E outros ficam em desvantagem, porque sonham, todo sonho. Nós já vimos que todo sonho. Quem está hoje nos acompanhando pela primeira vez, eu quero que tome conhecimento disso. Todos sonham. O sonho não é apenas para alguns. Né? Todos têm a capacidade de sonhar. Né? O sonho é verdadeiramente para todos. Né? E como é que se explica isso? Bom, a própria ciência explica, tem as fases dos sonos, né? Então, a gente sabe que o sono, ele tem o sono REM. O sono REM é aquele momento em que teu olho começa a fazer assim, né? Você observa às vezes uma criança, ela está com um soninho, você vai observar, ela está com o olho, né, tremendo ali, já, ou com os olhos fechados, com a movimentação. Isso aquele ali é o sono REM, é um sono profundo. Até a palavra REM significa movimentação de olhos, né? Então, é o sono profundo. A partir daquele momento, a pessoa, ela sonha. Todas as pessoas sonham. Mas eu não me lembro do meu sonho. Como é que eu faço? Né? Então, eu já tenho feito o estudo aqui. Você vai assistir, você que não assistiu os outros vídeos, você assiste então os outros vídeos do canal. Esse já é o terceiro vídeo da série. E você vai perceber como funciona isso, que todos sonham e todos, então, têm a oportunidade de discernir e entender aquilo que Deus está fazendo. Aquele que ora em línguas, diz a Bíblia, também ora para que interprete. Então, aquele que sonha, ore para que interprete, porque a interpretação, ela vem de Deus, ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Então, você deve orar também para que haja interpretação dos seus sonhos, né? Não fique assim conformado. Diga para Deus, eu quero sonhar e quero entender os meus sonhos. E depois eu vou fazer uma análise dos sonhos de Daniel, sonhos que José interpretaram, para a gente poder compreender um pouco aí e entender essa análise, né, mais segura dos sonhos. Eu quero ver com você hoje sobre pesadelos, como vencer os pesadelos, como compreender o que significam os pesadelos e como você vai discernir isso, da onde ele vem, que tipos de pesadelos. Agora, por que falar em pesadelos? Nós estamos falando em dons espirituais, estamos falando na voz de Deus, que Deus está falando. Por que falar em pesadelos? Porque é um tipo de sonho. Alguns que têm um sonho, mesmo sendo uma revelação de Deus, o tem como um pesadelo. Você entende? A pessoa diz, eu estou tendo pesadelos. E na verdade pode ser um sonho de batalha espiritual, pode ser um sonho de guerra, um sonho de um ataque, ou um sonho revelador que me angustiou. Então, são caracterizados por alguns como pesadelos. Né? Então, essa noite, vamos ver onde é que tem base bíblica para isso, né? Como as coisas funcionam e como é que você vai combater essas coisas. Tá bem? Então, eu classifiquei os pesadelos em 3 tipos, certo? O terror noturno, classificado como terror noturno, classificado como paralisia do sono, que também é um acordar abrupto. Eu vou explicar o que significa, o que é, o que pode ser. Né? E sonhos que as pessoas têm muitas vezes, também considerado como um terror noturno, mas sonhos que envolvem ataques, muitas vezes sonhos se relacionando com outras pessoas, né? E sonhos que nos deixam pesados pela manhã, né? E eu queria tocar nesse tema, então. Né? Você vai comentando, eu estou aqui lendo os comentários, mas muitas vezes não comento para não cortar muito o estudo, né? Para quem está anotando e para quem está, né, seguindo aí. Então eu vou mantendo aqui a palavra no nosso ritmo, para que todos possam absorver e compreender bem, né, e dar a base bíblica para tudo isso. Bom, primeiro tipo de pesadelo que eu classifico é o terror noturno, né, classificado como
terror noturno. Então, vamos comigo aqui no livro de Salmos 91. Não estou inventando nada. Eu sei que a ciência, ela classifica também e ela explica muitas coisas. Eu quero que você compreenda. Eu toco aqui na área científica, eu posso dar um panorama científico também para você, porém eu estou fundamentado naquilo que é a experiência, na palavra de Deus, que muitas pessoas têm vivido e têm lutado contra isso. Então, a ciência, ela coloca situações, não tem problema da gente percorrer a ciência começa a explicar, mas pelo que eu tenho lido e tenho estudado sobre sonhos, certas coisas a ciência não tem convicção ainda, que é a questão da paralisia do sono, o terror noturno que acontece muitas vezes com as crianças. Eles não têm uma definição, uma batida de martelo. Então o lado científico explica algo do teu corpo, do teu físico, mas eu quero hoje falar principalmente sobre o lado espiritual das coisas, certo? Para que você entenda e vença isso na tua vida. O Salmo 91, ele fala, quem aqui conhece, a maioria conhece o Salmo 91, né? Sabe como funciona o Salmo 91, do que ele diz, o que ele fala, e eu quero ler para você. Então diz assim no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Broquel é o escudo menor. Quando a Bíblia fala, é um escudinho pequeno, redondo, ele se defendiu. Não terás medo dos terrores noturnos. Escuta bem aqui esse texto, Salmos 91, 5. Não terás medo do terror noturno. Então, terror noturno. Nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado, e com teus olhos somente contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então eu quero parar aqui, né? O Salmo 91 ele é lindo, dá vontade de continuar lendo, mas para a gente ser mais objetivo, eu quero parar nesse tópico do versículo 5 e 6, o terror noturno e a peste que anda na escuridão. Então é notório, né, aqui para o salmista, que existem ataques noturnos, e que eu estou aqui classificando nesse vídeo como pesadelos, na primeira categoria chamado de terror noturno. Então a ciência fala que o terror noturno geralmente acontece na primeira parte do sono, de 1 a 10 minutos depois que você dormiu. Então acontece esse ataque, esse terror noturno, né? Alguns classificam cientificamente como aquele momento em que você se aprofundou no sono e o teu organismo ele emite um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio que vai desativando você à medida que vai caindo a noite, né? E vai desativando o teu corpo físico. E quando você então fica naquele estágio do sono profundo e é acordado por algum motivo, você então desperta de uma maneira abrupta e se assusta, né? Então alguns classificam dessa parte. Porém, nós sabemos que existe uma outra parte, que é uma parte espiritual, onde realmente eu estou tendo sonhos, pesadelos, ou então eu me sinto atacado, sufocado, né? Eu chamo de terror noturno, isso, certo? Que é uma batalha espiritual nos meus sonhos. Então, se você está sofrendo com isso, você diz, eu sofro com isso. A primeira coisa que nós temos que entender é que muitas pessoas que mexeram com as trevas, fizeram parte de ocultismo na sua vida, trabalharam com técnicas de feitiçaria, magia, ou coisas semelhantes, trabalham com entidades, santos de cabeça, eles entregaram ao governo da sua cabeça, né, da onde é projetado os sonhos, que tem a ver com a nossa região do cérebro, que é o hipotálamo e outras regiões, eles consagraram isso para essas entidades, né, de alguma forma, ou para ser usado o seu cérebro e a sua mente de uma forma mais profunda. Então, eu quero aqui ensinar você como também quebrar essas coisas nesse tempo, porque senão você fica sofrendo, padecendo noturnamente, não consegue obter o descanso e acorda cansado, fadigado, estressado, né? Muitas pessoas são tidas como bipolar, porque não tem uma noite reparadora, uma noite de descanso, e acabam então sofrendo essa culpabilidade, né? Essa coisa de, puxa, por que eu ando assim, sempre cansado, esgotado, né? E
uma perturbação que não me deixa descansar. Então o terror noturno, ele é uma constatação bíblica de um ataque, tanto que a Bíblia coloca aqui, estou aqui com a Bíblia na minha mão, né, ela falou que você não deve ter medo dos terrores noturnos, nem dessa seta que voa durante o dia, nem da peste que anda na escuridão. Então uma peste que anda na escuridão, a gente nota que muitas vezes até enfermidades, né, são enfermidades noturnas, as pessoas pioram às vezes à noite, né, então você vai entender isso agora, né? Os cientistas também classificam isso até como, né, o caso das crianças, né? As crianças que elas têm uma certa idade, de 1 a 5 anos, elas são acometidas por isso, por pesadelos. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha pesadelos e tinha vergonha de contar, não queria contar. Para os pais também, se contasse, eles não sabiam o que fazer muito, né? Porque muitos não são crentes, não sabem como orar, como atacar, esse tipo de coisa. Então, esse terror noturno, a ciência não nega. Sonhos pesados, mas a ciência atribui aqui, muitas vezes, nós também vamos atribuir, muitas vezes, a uma válvula de escape da alma. Como é que eu vou saber se esse meu pesadelo, esse meu terror noturno, esses sonhos, muitas vezes com espíritos malignos, com figuras de aparência ruim, feia, são coisas espirituais ou são coisas naturais? Bom, em primeiro lugar, que nada que venha te aterrorizar, venha te causar medo, pode ser natural para você. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Então, medo, ele é um espírito, ou é um comportamento do meu espírito de estar recuando a cada batalha, e ele também pode ser considerado como um espírito que vem para me frear, para me paralisar, o espírito de medo. E Deus não nos deu esse espírito. Então, se essas coisas estão te causando medo, muitas pessoas dormem com a luz acesa, né, não contam, eu sei disso porque as pessoas compartilham, dormem com a luz do corredor, a luz do banheiro, a luz do quarto, botam um abajur ao lado, e cientificamente nós temos que estar com todas as luzes apagadas, né? O cientista diz que até uma luzinha azul que fica ali, muitas vezes um equipamento eletrônico, prejudica o nosso sono, né? Porque de alguma forma nós conseguimos capturar e conectar essa luz, essa frequência, e não conseguimos entrar no sono profundo. Então eu quero que você compreenda isso. Qualquer tipo de terror não provém do Senhor, e fala aqui a mortandade, a peste, né? Como se fosse algo maligno. E ele fala então que nós não devemos temer essas coisas, e que 1000 vão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então você que está sendo atingido por isso, né, eu quero que você entenda o seguinte: algumas coisas que podem ter causado isso: ocultismo, tá? Aquilo que você assistia, por exemplo, você que gostava de filmes de terror. Então você que está me assistindo aqui, você escolheu aqui assistir esse vídeo. Então tem pessoas que às vezes escolhem assistir um vídeo e ficam: não, mas eu não vou largar daquilo que eu gosto de assistir filme de terror, eu gosto de fazer tal prática. Então esse vídeo não é para você. Você tem que procurar um vídeo que legaliza essas coisas para você. Mas eu estou aqui colocando porque há experiência de pessoas que já relataram esse tipo de coisa com a perturbação noturna. Eu lembro de uma pessoa que ela tinha à noite uma perturbação noturna muito forte. Ela dormia e ela começava então a agonizar, a gemer. Vê se você entende. Ela começava a gemer, ela começava a dar aqueles, né, pulos com as pernas, com os braços, né? Então essas coisas traziam o que? Agonia para essa pessoa. E ela compartilhou que ela gostava então de assistir filmes de terror na sua juventude, antes da sua conversão em Cristo. Ela ficava às madrugadas, assistia tudo quanto é tipo de filme. E aí nós entendemos então que a mente dela ficou com uma conexão com o terror. Vê se você entende. Porque a Bíblia fala no terror noturno e na peste que voa também ali na mortandade do dia. Então de dia eu assisto algo e à noite, de alguma forma, eu legalizei aquilo para vir me aterrorizar, me atemorizar. Vê se você entende. Então eu preciso que isso seja rompido na minha vida, né? Desconectado, desfeito na minha vida. Vê se você entende isso, né? E aí nós oramos, então rompemos, quebramos aquilo, a pessoa... Porque quando eu assisto um filme, você tem que entender isso. Eu estou gostando do que eu estou vendo. Eu lembro de um livro que eu li também, de uma pessoa que era professora na escola bíblica da igreja, e um dia numa ministração muito forte de libertação, ela ficou possuída, e ali aquele espírito que se manifestou, ele declarou, onde foi questionado
como que ele tinha entrado numa pessoa crente. Ele falou, ela gosta de filmes de terror, e ela assiste e ela gosta do que eu faço, ela gosta do que eu produzo. Então cenas de assassinato, de esquartejamento, de medo, tem pessoas que gostam, tem prazer em sentir medo, só que você tem que cuidar que por trás disso existe um espírito operando. Então você que assistia filmes de terror, que tinha paixão por isso, que assistia séries e hoje enfrenta problemas de terror noturno, ou seja, diurno, né, você está sempre com medo nos lugares, ou você está enfrentando batalhas do sono, saiba que esta é uma causa, e você precisa romper com isso na tua vida. Como é que vamos romper? Com uma oração de quebra, e dizendo que você rejeita isso na tua vida e que você não aceita isso sobre você. Né? Isso está, claro, está muito presente hoje tem filmes aí bem modernos, né, que alguns não assistem, porque aquilo agride demais o espírito. Eu particularmente nunca consegui, nem mesmo quando não pertencia a Cristo, assistir, porque para mim era muito chocante essas cenas, né, de violência extrema, né, de como eram os filmes, né, e séries, tá, de violência extrema. Eu não estou dizendo, estou dizendo de filmes de terror, certo? Existe o filme de suspense, existe o suspense leve, existe o suspense... mas alguns dizem assim, mas então todos os filmes são... Bom, aí você é que tem que julgar isso na tua vida, ver se você entende. Porque tem pessoas que para criticar, então você não pode assistir esse filme, por que tu assiste o outro? Tu pode assistir filmes de guerra, mas eu não posso assistir filmes de terror. Eu não estou aqui para... colocar o que você deve ou não fazer, mas para colocar as constatações e o que isso tem a ver com a Bíblia. Por exemplo, é lícito que o diabético coma açúcar? Carboidrato demasiado? Não, então ele que tem que se controlar nessas coisas, você entende? Tem consequências também para aquele que não tem alto teor de açúcar comer açúcar demais? Tem também. Então, tem certas produções que vão ter efeitos nocivos para alguém e efeitos mínimos para outras pessoas. Por que isso acontece? Talvez porque essa pessoa já tem ligação com o ocultismo, porque talvez o inimigo está procurando uma porta de entrada e não está encontrando e vai tentar entrar por ali, certo? Então esses são momentos. Agora, se você disser assim, então eu tenho que me abster de tudo, bom, é decisão tua, né? De você ver até que nível você tem que se abster. E sim, se você se abster de tudo, você se fizer por Jesus, está bem feito, né? Agora, se você fizer com pesar, com reclamação, com murmuração, então de nada vale você querer, né, jogar esse fardo para cima, então, de quem ministra, né? Mas eu estou dando aqui para você, é como o alcoólatra que você suspende totalmente a bebida dele. E outras pessoas, elas dizem, não, se eu bebo não tem influência nenhuma, mas eu não vou beber na frente das crianças, então eu não vou assistir esse filme na frente das crianças, porque eu sei que para elas é nocivo, mas para mim não. Julgue cada um por si mesmo, mas eu estou fazendo constatações em fatos e pela ciência e de acordo com a palavra de Deus. Existe o terror noturno e uma das portas de entrada é por filmes de terror, né, onde você está conectando a tua mente com terrorismo, certo? Para outras pessoas, muito menos do que isso já é suficiente. Uma cena forte. Claro que também portas de entrada são traumas na infância. Traumas na infância, o que para uma criança? Você sabe que um bebê, ele quando está dormindo, ele chora, ou não é verdade? Né? Um bebê está chorando ali, e você diz, ele está sonhando. E foi constatado cientificamente que o próprio parto, por ser muito violento para aquele bebê que estava guardadinho ali com a sua alma completamente limpa, já o parto já é um trauma para ele. E eu que tive a oportunidade de assistir o parto, né, um parto natural, eu sei que o bebê é tirado dali, muitas vezes com fórceps ou com uma violência, né, médica, na verdade, com intensidade, eu quero dizer, né? E ele já é levado ali, já é colocado um tubo no nariz dele, na boca lá, para limpar aquele sangue, e ele é rapidamente limpo, porque aquilo tem um tempo, né? Cortado o cordão umbilical, quer dizer, o bebê chora o tempo todo, ele fica sem onde ter se segurar, então a gente sabe que por muito tempo o bebê, ele chora noturnamente para aquele trauma já do nascimento. Então outros traumas também, abusos e violências, causam esses terrores noturnos, tá? Que é o tema que eu estou falando aqui para você. Então, quais as causas desses terrores noturnos? Esses terrores noturnos, eles vêm por espíritos que se movem durante a noite, né? Que espíritos são esses? Você sabe que tem espíritos que se movem noturnamente. A Bíblia fala que peste que se move noturnamente, mas eu quero colocar um espírito em especial, que é o espírito chamado Lilith, que a Bíblia fala que é um espírito noturno. Ele está lá no livro de Isaías, né? Poucos falam sobre esse tema de Lilith, né? Lá em Isaías 34:14,
até porque a tradução em algumas bíblias elas não colocam o nome, mas no original ele coloca o nome Lilith, tá? Então, como o nome de uma entidade, de um espírito noturno. Então, dependendo da tradução da tua Bíblia, você vai ter uma forma diferente. Alguns falam em coruja, outros falam em animais noturnos, e algumas traduções falam no próprio original, estou te falando do hebraico, cita o nome Lilith. Existe até uma história sobre Lilith, que na mitologia judaica também muito conhecida, mas deixa eu ler para ti aqui, falando da destruição, onde a terra vai ser desolada. E no versículo 14 do capítulo 34 fala: os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, o sátiro clamará ao seu companheiro, também é um tipo de animal da mitologia, metade cabra, né, metade de baixo cabra, metade de cima homem, com chifres de cabra, chama-se sátiro. Os animais noturnos, tá vendo aqui, ó, os animais noturnos ali pousarão e acharão um lugar de repouso para si. Certo? Então algumas traduções trazem esse animal noturno como uma coruja, outras traduções trazem outras formas, né? Outras nem citam, mas esse animal noturno no original no hebraico é Lilith. E Lilith ele é um espírito violento da mitologia, né? Considerado como, eu não vou abordar hoje aqui, necessitaria de um estudo só para isso, né? Para falar sobre Lilith, onde ela opera, né, à noite, e conta a mitologia que ela seria uma das esposas de Adão, a primeira esposa de Adão expulsa do paraíso. Não, ela abandonou o paraíso porque não quis sujeitar Adão. Bom, isso é uma mitologia, isso não tem comprovação bíblica sobre isso, né? Mas há uma mitologia, uma história que se conta justificando então esse espírito, que ele não teria sido aceito, então no céu teria virado então um demônio. Mas isso sabe que mitologia, alguns, né, vão contar como verdade, outros como simplesmente uma história. Eu creio que é uma história, né, mitológica para justificar esse espírito maligno que a Bíblia fala, né, que é um espírito noturno, é tido como uma das esposas de Satanás na mitologia também, na história, né, e ele vem então para atacar, e ataca principalmente na área sexual, né, então é atribuído a ele também essa história, né, onde vem com sonhos então de cunho sexual aí, que nós vamos estar tocando nisso também daqui a pouco aí na paralisia do sono, que é o segundo tópico desse nosso estudo dessa noite, tá bem? Então, pessoas que mexeram com magia, pessoas que mexeram com, ou foram, se deram ao ocultismo, né? O pessoal brinca muito, às vezes com RPG, certos jogos ocultos de RPG, né? E filmes de terror, tá? E também pessoas que se aprofundam nessa questão ou cometem pecados na área sexual, também sofrem ataques, retaliações noturnas com visitações noturnas, essas coisas. Mas como eu posso combater isso? Bom, no final eu quero dar o fechamento dizendo assim, né, vou dar alguns tópicos, mas como você vai combater essa área de sonhos, né, mais especificamente. Tá me compreendendo? Tá conseguindo me acompanhar aí? Bom, então eu quero falar sobre o segundo ponto nessa noite, que é a paralisia do sono. A paralisia do sono, o que acontece? A pessoa dorme e ela então daqui a pouco ela acorda e ela se sente presa, né? Atada, amarrada, né? Aí nessa teia. Na verdade, a ciência explica isso muito pouco, né? Então nós precisamos ter esse entendimento aqui para que você possa compreender, né, como isso funciona e como isso se dá, tá bem? A paralisia do sono, ela ocorre então, a pessoa desperta abruptamente, ou então ela acorda e não consegue se mover, então a gente entende que ela está paralisada, né? Muito bem. O que acontece na paralisia do sono? A ciência diz que ela ativou a parte do cérebro onde ela desperta, mas a parte mecânica ela não conseguiu ativar, né? Então, cientificamente, tenta se explicar dessa forma, mas muitos sabem que isso dá uma agonia na pessoa, ela sente medo, ela sente terror, ela se sente atada e presa, né? Então ela necessita verdadeiramente de uma
de uma libertação, né, disso também, porque não é nada agradável, né? E o que acontece? Há um mito sobre isso, né, onde se fala em 2 espíritos malignos que se assentavam sobre o peito da pessoa, tirando dela o fôlego e o ar. Esses espíritos são chamados de íncubos e súcubos. Eles começaram a ser falados desde a Mesopotâmia, 2400 anos antes de Cristo. Depois, na Idade Média, ganharam grande força, né? Esses espíritos, eles então vinham nocturnamente nas pessoas e eles então ali pressionavam o peito. Algumas pessoas tinham visões, outras pessoas podiam sentir, né, o movimento desses espíritos malignos, né? Então eu não estou aqui afirmando que todos os casos são da mesma forma, mas eu estou colocando porque tem pessoas que estão em batalha espiritual, ninguém dá uma explicação, né? A ciência, ela recomenda partes, mas partes ela não consegue explicar. Então nós estamos aqui colocando a história, o que tem por trás disso, tanto na religião, né, na Bíblia, na religião e na mitologia também um pouco, porque não, né, sabendo que a mitologia ela vem calçada sempre em histórias que foram passadas de geração em geração, né, e comprovadas talvez por alguma experiência de algumas pessoas, né? Então esses espíritos, eles são íncubos e súcubos, eles atuam, né, fortemente, conta essas histórias. O íncubus é um espírito que se veste de forma masculina para atacar geralmente as mulheres em sono noturno, e o súcubus ele se põe de forma feminina para atacar então os homens quando dormem, né? Então são esses espíritos que eles dizem que estariam sobre o peito da pessoa, viriam sobre a pessoa para fazer esse ataque. A palavra íncubus vem do latim incubare, que significa deitar por cima, e súcubus vem de sucumbere, do latim, que significa estar por baixo, né? Por isso que essa troca, né, de ataque na forma masculina e na forma feminina. Então também vem com sonhos sexuais, eróticos. Então tem pessoas que sofrem com isso, né? Hoje uma quantidade muito grande de pessoas tem esses sonhos e algumas têm por normal. Não, tudo bem, o que eu vou fazer? Não posso controlar, é uma forma natural do meu organismo de expelir, chama-se poluição noturna, quando o homem ou a mulher, né, principalmente o homem, tem um orgasmo noturno, né, e ele expele então o esperma, e alguns dizem que isso é natural. A ciência diz, os médicos, que é natural. Não é natural coisa nenhuma, certo? Não tem como você ser templo do Espírito Santo e você está cometendo adultérios, relações sexuais ilícitas, até relações com demônios, alguns relatam que já viram, né? E se dizer que é natural e vamos viver a vida assim. Você acordar na sua cama ao lado de uma pessoa tendo, né, tido um sonho erótico com outra pessoa, tendo tido até, como muitas pessoas relatam, um orgasmo noturno, e acorda então feliz da vida que seu marido está ali, sua esposa está ali, dizendo o que foi. Não, nada, só tive uma relação aqui com uma pessoa que eu conheço, ou que eu não conheço, ou com um espírito maligno. Isso não pode ser tratado como normal. Quero deixar bem claro, então, você que está aqui hoje, que não concorda com isso, eu não posso fazer nada, mas você tem que entender que se você é um cristão, e você é templo do Espírito Santo, você não pode ser abusado sexualmente durante a noite por alguém e tratar isso tudo como normal, né? Como a ciência diz que eu tive um extravaso. Então você está extravasando o teu cérebro tendo relacionamento com outra pessoa. Isso não é um extravasar, isso é um problema, né? Uma disfunção, na verdade, na área sexual. Claro que a medicina não vai conseguir controlar isso, não vai conseguir explicar de outra forma, né? Então, esses espíritos que já são colocados como espíritos que operam geralmente na área sexual para trazer esse transtorno, a pessoa acorda cansada, sem energia. Então aqui tem alguns sintomas de como a pessoa acorda para você identificar. A pessoa acorda cansada, esgotada, parece que ela não descansou direito, exausta, sensação de pecado, de ter feito uma coisa errada, certo? Também às vezes está associado com doença ou traumas de cunho sexual. A pessoa já vem enfrentando problemas desde a infância na área sexual e ela está ali na luta com isso. Ela tem depois, durante o dia, aquilo não satisfaz, né? Aquilo não é uma coisa que satisfaça, ela continua tendo pensamentos durante o dia, lutas nessa área sexual, né? Isso está relacionado à paralisia do sono, porque a pessoa pode acordar e ela se sentir presa, né, dessa forma também. Então esse é um tema muito importante,
né, que eu não quero hoje falar especificamente somente sobre isso, estou falando das diversas formas de pesadelos, né? Por quê? Porque você quer uma explicação para os teus sonhos, você quer uma revelação daquilo que você tem sonhado, e eu tenho colocado aqui os sonhos que são sonhos normais, que até nos deixam angustiados, mas são sonhos que pelo menos não vêm com nenhum tipo de violência, mas também tem sonhos que acontecem dessa forma. Tem até vídeos no YouTube que eu já assisti que foram colocados câmeras no quarto da pessoa e aparece nitidamente ela lutando, né, porque ela está sendo abusada sexualmente. Então, falando justamente sobre esses espíritos, quer dizer, pessoas que têm um grau mais forte, um grau mais fraco. Eu conheci uma pessoa que me relatou uma vez que ela pertencia ao ocultismo, né, praticava essas feitiçarias e tal, e ela sempre foi sensitiva e muito sensitiva de dimensão espiritual, que os espíritos viam noturnamente, ela tinha consciência, ela permitia isso, porque era uma forma que ela entendia de servir a esses espíritos, e ela então vinha noturnamente, esses espíritos vinham noturnamente e tinham um relacionamento com ela. Ela pôde relatar isso. E o que aconteceu com a vida dessa pessoa? Casamento destruído, certo? Filhos que foram destruídos fora do lar. Essa pessoa foi apartada dos filhos dela. Ela cometeu adultério, perdeu seu casamento. Então a gente vê que em torno desse panorama, né, desse terror noturno, essa paralisia do sono, esse ataque nos sonhos, a vida da pessoa vai se transtornando, se você entende. É um ataque que vem como uma peste mesmo, uma mortandade, você entende? E aquilo vai destruindo a vida da pessoa também no físico. A pessoa que acorda cansada, esgotada, ela não quer nem cumprimentar, nem me dar um bom dia, muitas vezes é estranho. Por que essa pessoa acorda e não me dá um bom dia? Mas ela está tão carregada. Esses espíritos eles são ligados, né? Dizem que estão sob o comando de Lilith, que é um espírito noturno também, né? E esses espíritos estão ligados também foram associados na Idade Média ao vampirismo. O que é o vampirismo? Ele suga a tua energia, certo? E não mata você, só quer roubar a tua energia. Então, a energia que eu recupero à noite, que eu tenho a recuperar à noite, é sugada, né? Você que vai dizer assim, meu marido tem esses sonhos, então ele está tendo sonho com outras pessoas, com outras mulheres, eu não aceito isso, está amarrado, eu vou brigar com ele. Bom, se você resolve as coisas na briga, então você não pode nem ter o conhecimento das coisas para que você não venha a ser uma pedra de tropeço. Mas quando eu trago a palavra aqui, é para ajudar, para cooperar, não é para exterminar ninguém. Então o que acontece? Pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que se envolveram com várias pessoas antes do seu casamento, antes de se converter a Cristo, ou até depois que se converter a Cristo, hoje eu já não garanto mais nada, né? Acabam se envolvendo, saem um pouco da igreja, se envolvem com um parceiro, com outro parceiro, acabam adquirindo isso, ou que tem uma energia, uma força sexual muito intensa, né? Tem pessoas que elas têm que lutar isso hormonalmente, ou então já a maldição hereditária, a força há uma energia por trás disso, ver se você entende, né? Tem pessoas mais predispostas à questão sexual também. Então, o íncubos e súcubos são esses espíritos malignos que eles atacam, né? E vem sob comando então de Lilith, como eu falei. Eles atacam noturnamente a pessoa quando está dormindo. Eu falo noturno, mas pode ser qualquer momento do sono, né? Onde causam essa visitação erótica, né, na pessoa. Isso não é saudável, isso não é bom. Ninguém se sente bem sendo abusado, nem homem nem mulher, sexualmente por nenhum espírito, nenhum estranho ou nenhuma pessoa conhecida no sonho, né? Até tem pessoas que erroneamente vão contar o sonho. Sonhei contigo que eu estava tendo um relacionamento sexual. Isso é o maior veneno que tem, é onde esses espíritos começam a destruir então famílias e lares, porque a outra pessoa fica impactada, depois ele vem e traz esses pensamentos, dizendo, então por que eu não estou feliz aqui? Quem sabe essa outra pessoa? É uma confusão. Você jamais faça esse tipo de coisa, né? Mas vá falar, peça ajuda, porque isso é um problema para muitas pessoas que passam às vezes 10, 20, 30 anos sofrendo o abuso desses espíritos malignos, certo? E vem roubando toda a tua energia. Vê se você entende, para que você não tenha força, né? Eu não quero falar hoje sobre área sexual, estamos falando sobre sonhos, qualquer pessoa pode ouvir, mas eles tocam justamente nisso. Isso está muito relacionado com essa paralisia do sono. A pessoa às vezes acorda, ela não pode reagir, nem no sonho. Mas se você conseguir no sonho invocar o nome de Jesus, seria uma grande vitória. Algumas pessoas conseguem, outras não, tá? Mas como esses espíritos, eles conseguem vir, né, sobre a pessoa, né,
como eu vou evitar esses espíritos malignos, no caso desses íncubos e súcubos, nessa visitação? Bom, você vai precisar ter muita disciplina em Deus, se meter na presença de Deus para vencer esse tipo de coisa, né? Para você realmente vencer esse ataque do maligno. Então, qual é o objetivo desses espíritos que visitam as pessoas à noite, principalmente o íncubos e súcubos que atacam na área sexual? Roubar de você energia. Eles vivem em trevas, vê se você entende. E como eles vivem em trevas, eles querem luz. Eles querem luz, certo? E você tem energia, seja uma energia da tua felicidade, da tua alegria, do teu relacionamento, seja até energia, né, também sexual. Né? Alguns não vão entender, pô, tá falando de energia, tá meio místico. Não, isso é uma energia, sim, né, que cada um é expressa de uma forma, tanto é que isso nos deixa bem, nos dá alegria para aquele que é casado, né? Deus limitou o casamento, né, essas coisas, para que houvesse um ápice de energia transferida, né? Por isso, quando as pessoas fazem isso individualmente, ela não transfere energia para o cônjuge e ela acaba então ficando também limitada e suscetível a soltar energia para esses espíritos malignos, tá? Que depois essa pessoa fica atormentada, querendo mais, querendo ver coisas ruins, né? E entra para a área de pornografia e tantas coisas nessa área, porque não tem mais limite, porque aí ficam sob o domínio, aí não é mais dormindo, já é acordado desses espíritos com pensamentos, com desejos e com coisas incontroláveis, com a imoralidade, com iniquidade profunda. Isso é um tema que tem que abordar em outro vídeo só sobre sexualidade, né? Mas eu quero que você entenda isso, né, que isso acontece e não é brinquedo. Então já toquei no outro tipo que eu queria tocar hoje, que são esses tipos de sonho. Então tocamos hoje em terror noturno, certo? Tocamos hoje em paralisia do sono e sonhos de cunho sexual, que tem a ver também um pouco com essa paralisia do sono, certo? Então, resumindo aqui para a gente ver como combater essas coisas, né? Através de traumas, através de envolvimento com o ocultismo, de abusos, né, na infância, ou então de assistir filmes de terror, ou então pela própria meu desejo, né, por essas coisas, por pornografia, por excesso de informação na área sexual, nudismo, nudez. Tudo isso vai fazer com que na noite eu seja dominado completamente por um ataque do inimigo, certo? Um sonho de batalha espiritual também é considerado um pesadelo por alguns, né? Porque tipo, a noite toda eu lutei, foi um pesadelo, mas mesmo assim nós sabemos classificar, sabemos que esse pesadelo não é para o mal, é para o bem, né? E muitas vezes essa batalha espiritual vem e nós derrotamos o espírito no sonho, né? Eu estou falando aqui do pesadelo como se nós tivéssemos sido derrotados por esse espírito. Quer dizer, eu me acordo e eu sofri, né? Mas não o venci. Então isso vai continuar noite após noite, ou uma vez por semana, uma vez por mês, e aí você precisa vencer isso. Como vencer, então, esses ataques noturnos, né, esse terror noturno? Bom, isso se caracteriza por sofismas e fortalezas que tem na minha mente e que o inimigo pode penetrar. 2 Coríntios 10, capítulo 4 e 5, ele fala sobre sofismas e fortalezas que existem na minha mente e que devem ser derrotados com as armas espirituais. A Bíblia diz que Deus nos deu armas espirituais para derrotar e quebrar e pôr abaixo sofismas e fortalezas, né, mentais. Então, que armas espirituais são essas? Oração, jejum, adoração. Então você precisa lutar firmemente com as armas espirituais, ou seja, ser uma pessoa consagrada a Deus, em Deus, mais ainda se você está sofrendo esses ataques. Outra arma é Tiago 4,7, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você não pode acordar pela manhã, depois de um ataque desse, depois de um sonho ruim desses, né, que violou você, que tirou a tua paz, ou que deixou você se sentir sujo, e você acordar de manhã e não usar armas espirituais. Você vai ter que dizer, Senhor, me perdoa, porque esse sonho não faz parte da minha vida. Eu vá tomar um suco de uva e faça aliança com Deus. Eu quero, a minha aliança é contigo, Senhor, não são com esses espíritos. Eles têm me invadido, me violado, entrado nos meus sonhos, mas eu não tenho parte com eles, eu não quero parte com eles. Eu tomo a santa ceia, eu faço isso em nome de Jesus, certo? E eu resisto com as armas espirituais. Eu repreendo esses espíritos da minha vida, eu declaro que não tenho aliança mais com eles. Se eu pertencer ao ocultismo, eu quebro isso, eu rompo com essas entidades, com esses santos, em nome de Jesus. Então você passa a lutar com armas espirituais, certo? Levantando altares quebrados também, né? Você
tem que levantar os teus altares. De repente na tua vida altares foram quebrados, você abandonou Jesus, você não está mais dentro da palavra, você não está mais adorando, você precisa levantar os altares quebrados, certo? Como? Em adoração. Vá para a presença, adore, bote música, certo? Põe o fone de ouvido, deixa a música ligada durante a noite, porque você vai criar uma atmosfera de adoração no teu quarto, no lugar que você dorme. E são armas espirituais que você vai ter que usar. Ou você então diga assim, mas eu não tenho força para lutar assim dessa forma. Vá procurar ajuda, procure alguém que possa orar com você, orar por você, você entende? Mas não coloque só sobre outra pessoa a responsabilidade. Você precisa aprender a lutar, porque isso é um ataque muito pessoal quando ninguém está com você. É só você e os sonhos, os teus sonhos. Certo? Outra coisa que eu quero dizer para você, o que atrai espíritos é o pó da terra. A Bíblia diz que eles se alimentariam do pó da terra. Não foi isso que Deus amaldiçoou o homem? Amaldiçoou dizendo que a serpente, que era o diabo, se alimentaria com o pó da terra. O que é o pó da terra? O pó da terra é a carne. O homem voltará ao pó, porque do pó ele veio. Então a carnalidade, ela tem um cheiro na dimensão espiritual. O pecado tem um cheiro, né? Tanto que a Bíblia diz que Jesus foi chamado de Belzebu. Belzebu é o Deus das moscas. Por quê? Porque onde há pecado, há mosca, há o inimigo. Então se você durante o dia está tendo assuntos de imoralidade, pensamentos imorais, assistindo coisas imorais, de terror, é natural que esses espíritos sintam a sua energia canalizada, né? A sua força, o seu espírito canalizado para essa área, e ele vem à noite então reivindicar aquilo que pertence a ele. Então vigie durante o dia seus pensamentos, o que você vê, o que você assiste. Eu estou falando aqui, né? Muitas vezes quem mais me assiste aqui são mulheres, né? Os homens, né? Eles hoje estão omissos, às vezes preferem estar vendo outras coisas, né, do que estar acompanhando as séries, a palavra de Deus. Mas você, mulher que tem o seu marido está sofrendo com essas coisas, você já percebeu, ele está com problema com isso, passe para ele o vídeo, para que ele possa assistir. Não vá para cima dele, não critique, porque mais calado ele vai ficar, menos coisas ele vai te contar. Há um mecanismo no homem que ele não quer confusão com a sua esposa, né? Nem com a sua namorada, nem com ninguém. Se você vai para cima dele, dizendo, você faz isso, hoje eu ouvi no vídeo, você vai ter ele mais arredio ainda e mais silencioso. Então muitas vezes o homem está calado, não é porque ele é calado, é porque ele não pode falar nada, que você faz uma tempestade num copo d'água. Estou falando isso porque eu sei que os homens são altamente, muito atormentados por isso, né? E quando se convertem a Cristo, não significa que esses espíritos vão parar de operar, né? Porque isso tem a ver com o cheiro de carne, como eu te digo, com a carnalidade, né? E atrai então esses espíritos malignos. E eu quero que você entenda isso. Então levantar os altares de adoração, viver em santidade, né? Eliminar o cheiro de carne, os maus pensamentos fazem parte da batalha espiritual. Adorar a Deus, reivindicar a palavra. Salmo 3, versículo 5 fala, de noite deito e logo pego no sono, porque o Senhor é comigo. Então Salmo 3,5 é uma boa palavra para reivindicar: Senhor, eu quero dormir, eu quero descansar, eu não quero ficar perturbado, Senhor, noturnamente. Também é importante. Descansar, no Salmo 91 fala, a sombra do Onipotente, a sombra do Altíssimo descansará. Você entendeu? Então eu estou colocando aqui de forma mais dinâmica esses tópicos, né, para que você compreenda, né? Mulheres também sofrem com isso. O pessoal está comentando aqui, sofrem, mas muitas vezes, como eu, né, elas vão contar para outras mulheres. Eu não tenho informação tanto de mulheres, tenho mais de homens, mas já vi também mulher relatar muito isso também, né, sobre essas coisas. Agora, muitos adolescentes, crianças, né, também, porque às vezes entram na prática, né, da imoralidade sexual desde cedo e começam então a dar legalidade para esses espíritos vir e operar. Eu quero que você compreenda isso. Eu não estou esgotando o assunto hoje aqui, porque eu não quero que o vídeo fique longo demais, certo? Que a gente venha, mas esse é um assunto, tema importante para que você venha. Não são todos que sabem lutar contra isso, nem te aconselhar, nem resolver. Uma pessoa que não passou por isso, por exemplo, ela nunca buscou uma solução para isso, então dificilmente ela tem uma resposta. Ela diz, isso é bobagem, isso aí vai passar, isso aí é um pesadelo. Mas a pessoa que tem isso continuamente, ela sabe o quanto isso é doloroso, e muitas vezes, como eu digo, ela já até se conformou e já aceita como natural, mas não é nada natural essas coisas. Eu quero orar com você nesse momento, repreender essas coisas. Quero que você ore comigo também, quebrando toda a espécie de maldição na tua vida. Se você serviu a espíritos malignos, andou por esses caminhos, você precisa romper isso em nome de Jesus. Então eu quero que você repita comigo uma oração agora de quebra de maldição. Então repita comigo assim, em nome de Jesus.
nesta noite, eu rejeito na minha vida todo pacto, toda aliança com entidades, espíritos malignos, espíritos geracionais, espíritos a quem eu servi, a que as minhas gerações serviram, nessa área de terror noturno, na área de pesadelos, na área de visitações e de abusos sexuais noturnos. Em nome de Jesus, eu rejeito isto na minha vida e declaro que a minha aliança é com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, porque Ele se manifestou para destruir toda a maldição, todas as obras do diabo. E eu rejeito isso na minha vida, na minha família. Declaro que eu sou uma só carne com meu cônjuge e também rejeito na vida dele. E declaro que sou autoridade sobre a vida dos meus filhos e também rejeito essas coisas na vida deles, em nome de Jesus, nesse instante. Então, amém? Você já orou, repetiu comigo e quebrou essa maldição? Tome posse disso. Agora eu quero orar por você, repreendendo e ordenando que se afaste de você essas coisas. Em nome de Jesus, eu repreendo, desfaço agora e ordenando que vá toda a obra do maligno que tem colocado terrores noturnos, conforme fala Salmo 91, paralisia do sono, acordar preso, amarrado, atado pelo inimigo, em nome de Jesus, e sonhos pesados com visitações malignas, seja em que área for, e principalmente na área sexual, em nome de Jesus, eu ordeno que saia agora e seja rompido e quebrado agora, em nome de Jesus. Você perde a autoridade hoje, eu declaro que são filhos de Deus e que estão selados pelo selo do Espírito Santo. Toda a casa, toda a família, as gerações, que o sangue de Jesus percorra, as gerações passadas limpando esse pecado, as gerações futuras limpando esses pecados, em nome de Jesus, que dão legalidade para que o inimigo possa operar. E a palavra de Deus diz: seja o teu leito sem mancha, sem mácula e sem ruga. Agora, em nome de Jesus, eu declaro livre, em nome de Jesus. Amém? Quero dizer para você que não basta só uma oração se você continua na prática do pecado. Sexo ilícito, relacionamento fora da aliança do casamento, imagens que venham trazer cenas que abrem a porta para que se aloje um sofisma, uma fortaleza na área mental, entende? Mas se eu sofro disso e não consigo me libertar, você precisa lutar ardentemente com armas espirituais, se consagrar. Só tem um que pode libertar você, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso é algo tão pessoal e tão secreto, né? O que acontece durante a noite, na tua casa, na tua cama. Você, quando vai dormir num local, se você nota que quando você dorme fora de casa, num local, você presencia essas coisas, você tem esses sonhos, você unge aquele lugar antes de dormir, consagra aquele lugar. Você que costuma dormir na casa de outras pessoas, viaja muito no hotel, consagre esses lugares a Deus para que teu sono seja em paz, porque outro que esteve ali pode ter maculado aquele lugar, o leito. Você entende? Você que teve relacionamento com outras pessoas antes de casar, ou durante, ou porque passou um período e você cometeu essas coisas, você precisa de discernimento, porque muitos acham, não, isso é normal. Não é normal. Você tem que andar debaixo do princípio. Eu falei, regras são uma coisa, princípios são outras. Regras são aquilo que você põe na tua vida e limites que você põe, mas princípios foi o que Deus colocou sobre toda a humanidade, e você não pode quebrar princípios, certo? Então tem coisas que você precisa entender. Por exemplo, o batismo nas águas, ele não salva ninguém, certo? Porque se uma pessoa não dá tempo de batizar, ela morre, ela aceitou Jesus, ela vai para o céu. Mas uma pessoa que ela tem o tempo de se batizar e não se batiza, ela não está fazendo uma aliança, você entende? Em qualquer religião tem batismo. Por quê? Porque o batismo faz com que você tenha uma aliança. Se Jesus ele é o noivo, qual foi o dia do teu noivado? Né? Eu brinco que o dia do noivado é o dia do batismo. Não está na Bíblia isso. Mas se a igreja é noiva de Jesus, para ser esposa vai ser só nas bodas do Cordeiro lá no céu. O dia da comemoração das bodas. Mas e o noivado quando foi? Quando eu fiz e firmei uma aliança com Jesus diante de todos. Por isso que o batismo tem que ser público, diante de todas as pessoas, publicamente. Eu testifico que eu sou de Jesus. Então você que não é batizado nas águas, você precisa se batizar. Aí eu fui batizado quando criança. Tem validade? Só tem validade aquilo que a Bíblia diz que tem validade. E na Bíblia não há nenhum relato de batismo de crianças. Inclusive Jesus e João Batista, que eles foram os que começaram com a cultura do batismo, eles batizavam somente adultos. Então não vamos distorcer as coisas. Se você foi batizado como criança, segundo a palavra de Deus, não tem validade. Ele tem validade na religião, né?
para uma religião, como outras religiões batizam de outra forma, com sangue ou qualquer outra coisa. Mas a mim me interessa cumprir as Escrituras e fazer aquilo que Jesus ensinou a fazer. Mas se eu me batizar não vai ser outro batismo? Não, vai ser o único batismo verdadeiro de acordo com a palavra de Deus. Então aliance-se, não fique dessa forma, não fique à deriva, não fique do seu jeito, como eu aprendi com meus pais, aprendi com meu guia, aprendi numa outra religião, não importa nesse tempo. Deus vai julgar você pela palavra, Deus vai julgar vocês pelo ato de Jesus, não vai julgar você pelo que você aprendeu de qualquer pessoa, seja um guia, seja um pastor, né, que está equivocado, mas vai julgar você segundo a Bíblia, a palavra de Deus, os princípios de Deus. Certo? Não deixe nada torcer, mas a Bíblia, ela, no decorrer de anos, ela foi modificando, ela não modificou em nada que seja princípio. Se ela modificou algum termo, alguma palavra, porque no hebraico uma palavra significa muitas coisas, né? Então se pega uma melhor palavra para colocar, mas ela não mudou o princípio, se você entende, né? Amor no hebraico tem 5 sentidos. Mas a Bíblia não vai escrever 5 vezes, então ela escreve uma só. Mas ela não muda o que é a essência do amor, se você entende. Então se há alguma modificação de um termo no hebraico para o grego, isso é algo que não vai mudar a essência, o que é a palavra de Deus falando contigo através da Bíblia. A Bíblia ela é verídica, ela não requer qualquer mudanças. Por muitos anos se tentou destruir a Bíblia, queimar em praça pública, evitar com que as pessoas lessem e nunca isso conseguiu destruir, porque ela é o livro, realmente a palavra de Deus, escrita por mão de homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, então eu queria deixar isso para vocês. Se alguém quer colocar alguma coisa aqui sobre algum relato, algum sonho que está tendo, alguma dúvida que ficou desse nosso estudo de hoje, pode colocar aqui que eu vou estar lendo, né, para a gente poder estar tirando essas dúvidas. Então crianças, elas sofrem porque elas têm a alma muito frágil. Então um trauma, um dia pesado, um dia estressante, através do computador hoje, das redes sociais, dos filmes que elas estão vendo, elas estão recebendo mensagens subliminares, é um outro tema interessante para a gente estudar, né? Elas estão recebendo conceitos que só consegue capturar quem assiste muitas vezes a mesma coisa, ver se você entende. Talvez se você olha aquele desenho, você diz, esse desenho ele é pesadinho, mas tá bom. Você vai assistir uma vez só, mas a criança vai assistir às vezes o mesmo episódio por 10, 20 vezes. Então ela consegue capturar coisas que você não consegue capturar. Vê se você entende na sua mente, porque você assistiu uma única vez. Por isso que eu falei, depende da dose do remédio. E nossas crianças estão sendo expostas a isso o dia inteiro, né? A essas coisas, a jogos, então você precisa verificar o que se está assistindo. Eu lembro que antigamente, né, no tempo que eu criei os meus filhos, a gente comprava uma série de CDs, a gente selecionava, tinha já os videozinhos, né, que as igrejas faziam para crianças. Hoje a seleção está ficando difícil porque a própria criança é quem opera. Ela entra no YouTube, ela escolhe o vídeo dela, ela escolhe uma linha de desenhos, uma série que ela quer assistir, mas cabe a você limitar o celular dela, o uso do celular dela, os programas que ela pode acessar, ver se você entende. Você precisa fazer isso, senão você vai depois escolher duras penas. Muitas pessoas que eu ministrei, como homens, por exemplo, que estavam atormentados nessa área sexual, eles começaram quando crianças, às vezes com 2, 3 anos de idade, vendo cenas, assistindo na televisão cenas que passaram muito rápido, né? Cenas que passaram muito rápido na televisão, que um adulto estava assistindo, que envolvia um cunho sexual, às vezes um beijo, né? Eu me lembro que tinha um jovem que ele dizia que ele procurava na internet, né, essa questão, porque ele viu uma vez o avô dele assistindo e houve uma cena de um beijo entre 2 mulheres, ele se sentiu atraído por isso. Então até na fase adulta ele tinha dificuldade de se libertar, estava com um sério problema no casamento, porque a esposa viu ele assistindo esses vídeos, e é da igreja, né, da igreja, e ela ficou muito chateada e aquilo se tornou um problema, né, para que ela viesse aceitar e entender isso. Então mulheres muitas vezes que não têm problemas nessa área, não entendem homens que têm. Você entende? E homens que têm problemas nessa área não entendem mulheres que têm. Então isso dá uma série de conflito e uma crise no relacionamento, né? Porque a pessoa diz, não, então você está pensando em outra pessoa, então você, né, tá, né, aí com esse desejo aí, então aquilo vira um problema muito sério. Então muitas pessoas escondem isso, certo? Mas isso precisa ser combatido. Então essa noite eu queria fechar esse vídeo dizendo isso para você. Cuidado,
é um problema, terror noturno, sonhos de qualquer espécie. A pessoa que está tendo, ela não está feliz com isso. Pelo contrário, ela está fechada, reservada, você não entende porque a pessoa está triste e você fica... se você criticar, vai ser pior ainda, porque essa pessoa ela está sendo vítima de um ataque maligno e ela precisa de libertação, de ajuda. Então eu recomendo que você, né, possa estar orientando essas pessoas o caminho que ela deve tomar. E se você não se sentir apto de ajudar essa pessoa, porque é o seu cônjuge, porque é uma pessoa muito próxima de você, você diz, eu não quero nem ouvir, né, esse tipo de coisa, isso vai me fazer mal, né, eu vou ficar com raiva. Então você diz, olha, você está precisando de ajuda, vai lá, procura ajuda na igreja, procure, né, a gente está disposto a procurar, a ajudar, né? Mas certamente você vai entender uma coisa: se a pessoa não quiser um compromisso com Jesus, não quiser realmente pegar muito firme em cima disso, ela vai ter muita dificuldade de se libertar. Tem coisas que são leves, pesadelos, coisas que são simples, mas tem coisas que, como eu falei, foram anos de sofismas e fortalezas na mente dela, e ela, se ela não tiver um comprometimento forte e violento com Jesus, ela acaba perdendo tudo que ela tem, perde a sua vida, o seu trabalho, a sua força, porque ela está perdendo, ela está sendo roubada na sua energia vital, né, que é quando ela está dormindo e ela está recarregando sua bateria, como se você estivesse recarregando a bateria de um carro e ao mesmo tempo vem um ladrão e te rouba a energia dessa bateria. Vê se você entende. Você não vai ter energia para nada, para empreender, para construir casa, para criar filhos, para sustentar casamento, então a pessoa fica procrastinadora, ela fica isolada, ela só quer estar em casa deitada, ela fica desanimada porque a energia vital dela está sendo retirada e ela não consegue repor essa energia, entendeu? E todo o gás que ela ganha, ela perde numa noite onde ela sofre esse ataque maligno. Você está compreendendo? Então, cuide disso, cuide da tua vida, cuide da tua casa, não trate de qualquer forma, porque isso é uma batalha violenta que poucos conseguem obter vitória, você entende? Porque o mundo hoje nos passa toda a imagem e informação já contrária, que é para a gente já andar em laço, preso em laço do inimigo. Isso depois se transforma num cativeiro, que é uma prisão espiritual, onde o inimigo fica ali torturando, como eu digo, não só nos sonhos à noite, mas também durante o dia a pessoa acaba sofrendo aquilo que Salmo 91 fala, né? Durante a noite, o terror noturno, durante o dia a peste e a mortandade, a seta que voa durante o dia, você está entendendo? Durante o dia, maus pensamentos, durante a noite, suga a energia, né? Quero que você compreenda isso muito bem, porque isso vai transformar a tua vida, certo? A prática de esportes também é importante. Você gastar energia de outra forma, ver se você entende. A sua energia que você repõe, seja uma energia espiritual, uma energia física, ela precisa ser gasta com coisas boas, que vão te trazer felicidade. Se você, né, gasta a sua energia com coisas... Se você não gasta a sua energia, alguém vai querer a tua energia. Se você entende. Deus quer a tua energia. Então, se você vai ao culto, se envolve com a igreja, pratica esportes, ri com os amigos, entendeu? De forma sadia, a tua energia vai ser gasta de forma sadia. Então, você não vai entregar a tua energia ao inimigo. Mas se você gasta a tua energia, né, pessoas que são aí, que não têm um princípio, vão gastar em festas, em bebedices, em mundanismo, né, em pornografia, eles vão entregar a sua energia para o inimigo. O inimigo quer a sua energia, porque eles vivem em trevas, se você entende. Como ele vive em trevas, ele precisa de uma energia vital, né? Ele precisa de luz. Então você, não necessariamente é porque não está acendendo vela a nenhum espírito que você não está fornecendo energia a esses espíritos, se você entende. Eu não estou me aprofundando muito nesse assunto, mas tem mais para falar para ti, principalmente nessa área sexual. Mas não vai ser nesse vídeo de hoje, mas eu quero que você compreenda isso. Por quê? Porque é um ataque muito covarde, eu digo assim, do inimigo, quando você está indefeso, dormindo, mas isso revela que existe algo ali que você precisa tratar na tua vida, né, profundamente. Mas repito, se não está disposto, né, a entregar sua vida para Jesus e a ser uma pessoa de oração e de adoração e envolvida com as coisas de Deus, dificilmente vence um ataque de íncubos, súcubos, um ataque de Lilith, que são ataques poderosos noturnos, né, de forças das trevas mesmo. Talvez o pesadelo, sim, talvez, né, algo que você já consegue dominar, né, uma quebra de maldição por ter servido a entidades, talvez isso sim, né, no próprio batismo, quando você tem esse batismo. Então, você que precisa de ajuda, né, procure essa ajuda, porque isso não pode fazer parte da tua vida, né,
e você ser envergonhado dessa forma, e você precisa de ajuda. Mas vá buscar principalmente a tua vida em Deus. Altares são restaurados quando eu começo a minha vida de adoração. Você não Aí eu vou na igreja porque lá eles tocam e cantam. Não, você na sua casa, você vai cantar, você vai ligar o seu som aí, você vai cantar para Deus, você vai amar Deus. Porque entenda o seguinte, espíritos que vêm ter intimidade com as pessoas. Se você tem intimidade com Deus, o próprio Deus vai criando fortalezas, vai botando os anjos para guardar você, para que eles não penetrem. Então você tem como sair dessa sozinho? Tem, com a sua consagração em Cristo Jesus. Bom, coloquei isso para você hoje, esse tema especial. Eu vou continuar essa série, né, de sonhos e visões, porque ainda estou na parte dos sonhos, mas ainda quero entrar na parte das visões. Uma boa noite a você, compartilhe, inscreva-se no canal, né, lá no YouTube também, entre no meu Instagram, se inscreva lá onde eu vou avisando. Você que não está no meu Instagram, lá vai lá, me adiciona que eu vou também seguir você, né? Instagram lá, Leandro Monks, e no YouTube entre lá também. Deus te abençoe então, e nos vemos aí semana que vem. Em qualquer outro vídeo eu vou estar te avisando aí, coloco no meu Face e aviso de novas lives. Deus te abençoe e te dê vitória em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus.